excelente tarde para você. A musiquinha já diz tudo. Seja muito bem-vindo ao Consulta Doutora, a sua consulta com hora marcada nesse 25 de dezembro. Pois é, gente, é Natal e nós estamos aqui dispostos a propor para você um bate-papo importantíssimo. Já ouviu falar no termo dezembrite? Pois é, essa síndrome, gente, chama síndrome do final do ano. Ela chega, é claro, nesse momento aí, nesse mês de dezembro, trazendo muitas reflexões. Você também sente um cansaço misturado com ansiedade e aquela sensação de que 365 dias praticamente se passaram e de que nada foi feito? Pois é. Vamos propor esse bate-papo aqui para acalmar nossos corações, para a gente renovar nossas energias e começar 2025 de uma forma diferente. Essa é a nossa proposta no programa de hoje. E olha só, se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema é importantíssimo, estamos em transmissão ao vivo, você já sabe. Entra lá no nosso site www.hittv.com.br e compartilhe o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo e informação boa é sim informação compartilhada. Te convido, é claro, a você participar do nosso bate-papo, trazer o seu relato, trazer a sua dúvida aqui para a nossa doutora pelo 0 operadora 11 3337 5886. Te lembro, gente, e quando a gente traz esses temas um pouco mais sensíveis, eu te lembro que você não precisa se expor. Se você quiser trazer o seu relato, a nossa produção vai tomar todo o cuidado e mantê-lo em anonimato. Basta você identificar que você não quer ter a sua identidade revelada, combinado? Temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, na nossa rede vizinha, no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Dezembrite, como se preparar para 2025? Essa é a nossa proposta de hoje. O ano passou e não realizei metade do que eu queria. Essa é a sensação que você sente? Ou você teve perdas e não sabe como lidar com elas? Ou então, é aí um novo ano com novas oportunidades e, na sua opinião, você não precisa se preparar, você só vai. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Gente, para esta reflexão a que estamos nos propondo neste dezembro, para falar sobre dezembrite, recebo e apresento a vocês a psicóloga maravilhosa Ellen Tavares. Seja muito bem-vinda, doutora. Um prazer estar aqui novamente. Boa tarde. Nesse dia tão especial, nesse 25 de dezembro, doutora, eu queria te perguntar uma coisa, o que acontece com a gente nesse mês de dezembro? É a dezembrite, né? Tanto que nem há livros falando a respeito, é um tema teoricamente novo, mas que afeta todo brasileiro, aliás, todo o mundo. O que acontece? Quando a gente chega no final do ano, a gente tem a sensação de que a gente não construiu nada. Que a gente planejou, que a gente trabalhou muito, que estudamos, fizemos, mas não conseguimos concretizar o que a gente realmente gostaria de concretizar. Então, esse fenômeno vai acontecendo quando a gente vai chegando em outubro, finalzinho de outubro, a gente vai percebendo que não fez um monte de coisa. Para alguns já começa muito antes de dezembro. Muito antes. Às vezes, em agosto, a pessoa fala, faltam 4 meses para o Natal e eu não consegui eliminar os meus 30 quilos, eu não consegui estudar tudo o que eu gostaria, eu não consegui ler todos os livros que eu gostaria. E existe um problema sério que as pessoas olham para aquilo que elas não fizeram e esquecem de olhar para aquilo que elas realizaram. A gente tem mais facilidade de fazer isso, né? É muito mais fácil a gente olhar para aquilo que não aconteceu. É muito mais fácil a gente ficar se cobrando, se autopunindo. E aí, a proposta que a gente faz no consultório e na vida vamos primeiro olhar para aquilo que a gente conseguiu conquistar? Aquilo que a gente conseguiu fazer. Então, a dezembrite, ela vem carregada de melancolia, de coisas que nós não fizemos, de coisas que não realizamos. Muitos ficam mais ansiosos, mais deprimidos, porque acham que não fizeram. Mas se a gente for fazer um balanço de como foi o ano, a gente consegue perceber o quanto que a gente realizou. A gente precisa ser mais justo com a gente, Sem né, nesse dúvida. balanço. Queria entender, doutora, existem grupos que são mais vulneráveis, pessoas que são mais vulneráveis a sofrerem com a dezembrite? Sim, as pessoas mais sozinhas, né? Então, o grupo de pessoas mais solitárias são as que mais sofrem. Então,
que é bom? Eu percebi os doutores falando anteriormente sobre estar com a família. Então, o sujeito que ele se vê só, porque nós somos seres sociais, nós precisamos estar em sociedade. A nossa primeira sociedade é a nossa família. Então, quando o fim do ano vai chegando, você pode perceber que algumas famílias já em novembro começam a decidir como é que vai fazer a ceia de Natal. Para garantir que todos estejam lá. presentes. E aí, nós vamos viajar no ano novo? Como que vai ser o nosso final de ano? E a pessoa que é solitária? Com quem ela vai se planejar? E aí, a dica que eu dou tem aquela vergonha também, né? De dizer, de confessar, de expor que você está sozinho. Como que eu vou passar o Natal sozinho ou até mesmo o Ano Novo? Por isso que é importante se cercar de boas pessoas, de boas companhias. Então, talvez essa pessoa se sinta só ou não tenha uma família estruturada e não queira estar com essa família. Mas é importante estar com alguém. A recomendação é que a gente busque sempre estar na companhia de alguém, socializando com alguém. Então, um grupo de pessoas que sofre muito com esse evento realmente são as pessoas que são mais sozinhas, mais solitárias, aquelas que não se relacionam com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes as viúvas, né? As pessoas que estão sós, ou os viúvos, as pessoas que perderam pessoas. De 2020 para cá, nós percebemos um crescente na questão da perda, né? Então, passamos pelo Covid-19 e se perderam muitas pessoas. Então, o Brasil ainda está em luto. Muitas pessoas ainda estão enlutadas. E aí, pensar nos eventos de final de ano faz com que eles fiquem um pouco mais deprimidos. E aí, qual é o segredo? Não estar só. Buscar a companhia de alguém, sempre. Por isso que é tão importante a gente ter também uma igreja para chamar de sua, não é, doutora? Olha, é fundamental. A família da fé é uma família que cuida de você nos momentos de dificuldade. Principalmente para essas pessoas sozinhas. Então, muitas pessoas se veem sozinhas e às vezes tem um momento na igreja que eles falam, os padres ou pastores, eles falam, bom, agora junte-se a sua família. Essa família, essa pessoa, ela tá sozinha, mas se ela olha pro lado, tem alguém ali. E esse alguém vai servir de família dela. Então, assim, no final do ano, se você acha que tá difícil ficar em casa sozinho, procura uma instituição, um lugar que possa te acolher. Busque a sua família da fé, gente. Eu adorei. Fé. É super importante. A família da fé te protege. A família da fé cuida de você. A família da fé, quando você não tá bem, chega um pratinho de sopa na sua casa. Entende? E não é diferente no final do ano. Então, muitas igrejas fecham e outras igrejas abrem e fazem ceia de Natal e todos se reúnem. Nunca ficar sozinho numa noite de Natal. E, doutora, eu queria trazer aqui para quem nos assiste, possa identificar quais são os sintomas. O que a gente consegue pontuar de sintomas da dezembrite? Primeira coisa, melancolia ou uma tristeza extrema, tá? Então, o fim do ano está se aproximando e aí uma coisa é nós estarmos tristes no nosso dia a dia. Isso faz parte de todo ser humano. Todos nós passamos por momentos alegres e momentos tristes, difíceis e fazem parte e tudo bem. Agora, o que não pode? Todos os dias, todas as vezes que eu pensar que o fim do ano se aproxima, eu amanhecer entristecido. Então, hoje a pessoa acordou triste, amanhã ela vai acordar triste novamente, o dia vai acontecer, ela vai fazer as coisas dela, mas ela vai continuar triste. Então, esse é o primeiro dos sintomas. E aí, são palavras que a gente percebe, que é um sintoma que a gente percebe, é assim, ai, o ano passou e eu não fiz nada. Ficar atentos, porque às vezes nós temos em casa alguém, um amigo no trabalho, que a gente tem que ter a nossa escuta ativa também, né? E às vezes a gente escuta essa pessoa dizendo, olha, dia 31 de dezembro tá chegando e eu não consegui fazer nada daquilo que eu planejei. Eu tinha um monte de coisa para fazer e eu não fiz. Então eu tô me sentindo excluída, tô me sentindo triste, eu não tenho vontade de fazer nada, decorar uma casa, eu não tenho vontade de celebrar o Natal. Os sintomas, eles aparecem de maneira muito verbal e um desânimo exacerbado, né? A pessoa não tem ânimo, ela não tem vontade de fazer nada. Outro sintoma importante é a ansiedade, ou seja, ela já está pensando no ano que vem. Como eu não fiz esse, eu preciso saber que até fevereiro eu preciso. Se eu não eliminei tudo que eu precisava de quilo, eu vou eliminar até fevereiro, eu vou. E aí, esse também é um dos principais sintomas de querer fazer tudo aquilo que você não fez durante o ano, em 2 meses, para o próximo ano. E aí, o que a gente alerta? Vamos olhar para o hoje? Vamos olhar para o presente? O que a gente pode fazer hoje? O que eu posso construir hoje?
Isso é muito importante, a gente dar uma freada na vida. Isso. Estar no momento presente e aí você conseguir raciocinar e então fazer as suas projeções sem essa questão de se obrigar, de preciso. Essa pressão, né? Sem essa pressão, exatamente. Doutora, terminar o ano, todos os términos, eles trazem pra gente essa ideia do fim de um ciclo. Como que a gente é arrebatado por essa questão, assim, no fim do ano? Você sabe que é muito natural. Quando você está aniversariando, você passa por um ciclo e começa outro. Quando você está passando pelo final do ano, quando você sai, ninguém fala, mas quando a gente sai de uma estação e vai para outra, a gente também está encerrando um ciclo e entrando em outro. Então, eu saio da primavera e vou para o verão. Eu já crio automaticamente, de maneira inconsciente, uma vontade de viver esse momento. Então, esse momento de mudança, de fechamento de ciclo, ele é muito natural. Não só pelo que nós vemos, pelo que a indústria fala, pelos comerciais de TV, mas dentro da gente já começa a gerar algo. Quando a gente faz mesmo aniversário, é muito interessante, porque a gente sempre fala, olha, que neste novo ciclo você faça tal coisa, que neste novo ciclo você alcance outras coisas. Não é diferente em dezembro. Então, a gente entende que dezembro, dia 31, se encerra um ciclo e dia 1º já começa um outro. Como isso acontece? De maneira natural, porque nós entendemos que a partir do momento que esse ano se acaba, eu não tenho mais o que fazer. Acabou. Então, agora eu preciso ter forças e esperança, eu amo dizer isso, esperança para o outro ano chegar. Maravilhoso. A esperança, ela é importantíssima. Doutora, temos pergunta da nossa audiência. Pergunta da Vitória Santos, de São Paulo. Vitória, seja muito bem-vinda à sua consulta, principalmente num dia como hoje. Obrigada por nos fazer companhia nessa tarde de Natal. Boa tarde, Dani, doutora. Feliz Natal. Depois da ceia, olha só que bacana. Fiquei chateada. Muita cobrança de tios e tias. Tenho 35 anos e sinto a pressão de casar, a pressão de ter filhos. Quando reúne a família, é muito bom, mas também tem as suas complicações, não é, doutora? É verdade. Já basta a cobrança interna, não é? Já basta uma cobrança que nós mesmos fazemos, né? Então, assim, é muito comum e eu preciso alertar o espectador que nas festas de fim de ano isso acontece. Então, se preparem. É um momento de estar em família? Sim. É um momento de aproveitar as pessoas que a gente ama, mas também é um tempo onde tem aquelas pessoas que querem cobrar da gente coisas que só cabem a nós, não é? Então, eu não posso exigir do outro que ele faça aquilo que eu quero. Muitas vezes, e é isso que eu quero dizer, Vitória, né? Eu quero dizer pra ela que, assim, não espere e não viva a expectativa do outro. Sim. Muitas vezes o outro quer projetar na gente algo que ele deseja, ou que ele não realizou, ou porque ele acha que ele tem que realizar. Quero dizer que há tempo para todas as coisas. Há um momento certo, há um momento de casar, há um momento de ter filhos, há um momento de escolher não se casar e de não ter filhos, e há um momento de você ser quem você é. E escolher isso. Então, é importante a gente deixar claro que muitas vezes nós em festas de famílias passaremos por isso. Mas também é importante a gente entender que não é o olhar do outro quem vai nos definir. Exatamente. A projeção do outro sobre o que ele gostaria que nós fôssemos. É importante a gente entender o que a gente quer naquele momento. Quem eu sou e o que eu quero para mim nesse novo tempo. E tem pessoas que não conseguem nem fazer como a Vitória, que foi e participou. Tem pessoas que só de saber que a família vai ser que as conversas são sempre muito parecidas, acabam até desistindo de ir, optando por passar sozinhas para evitar esses momentos. Acho que é bacana a gente trazer também um momento de dicas para essas pessoas. Verdade, isolamento, vamos evitar, né? Então, assim, digamos que você não queira participar desse evento com a sua família. Vamos encontrar um grupo de amigos, então? Onde você se sinta bem, para que você tenha uma transição saudável, né? Para que você vá para o outro ano se sentindo em paz, bem com você mesmo. Então, muitas pessoas optam e escolhem não estar com a família. Muitas pessoas, porque sabem que haverão cobranças, bebidas desenfreadas, situações desagradáveis, constrangedoras. Então, o que eles fazem? O que você pode fazer num momento como esse? Escolher um grupo de amigos em comum e ali você pode passar esse tempo com eles. Aqui volta aquela dica da família da fé. É isso mesmo. E, doutora, a gente estava aqui falando, né, compartilhando o caso, é claro, da Vitória, lembrando de outras questões. É importante identificar os gatilhos, não é?
E nem sempre os gatilhos são óbvios, demanda aí uma autorreflexão, um processo de se conversar e se entender. Se entender, né? Prestar atenção em si mesmo. Então, por exemplo, um gatilho que pega muito em dezembro é: eu não tenho uma situação financeira confortável a ponto de comprar tudo que eu gostaria. Esse é o primeiro. Outro gatilho: ai, mas eu vou participar desse evento talvez com a minha família, e aí eu tenho que levar um prato X, mas eu não sou boa cozinheira. Parece uma bobagem, né? Mas isso é motivo de ansiedade. São cobranças que a gente acaba fazendo. E aí a gente chega lá e aí de repente eu tenho uma tia que fez o prato igual ao meu, só que ficou muito melhor. E aí o momento que era para ser agradável acaba gerando em mim um forte sentimento de rejeição e de falta de conhecimento daquilo. Uma bobagem, entende? Outro gatilho que a gente percebe muito e que faz esse movimento todo trazer a gente para um momento de melancolia que eu falo: o estado que fica o trânsito. Já reparou como já está o trânsito? Isso é gatilho. O trânsito fica muito complicado, realmente. Caótico. Então, prestar atenção no seu comportamento, porque as pessoas, elas estão desenfreadas. Então, às vezes, é um caminho, um trajeto que você faz em 10 minutos, talvez você leve meia hora. Você tocou numa questão financeira, doutora, que eu acho que é muito importante, pesa para muita gente, porque não é só sobre não ter o dinheiro para comprar alguma coisinha para usar no final do ano, não é só sobre não ter o dinheiro para não conseguir ir a uma determinada confraternização. Às vezes existem expectativas que a gente colocou lá atrás, no comecinho do ano, de esse ano eu vou mudar minha vida, esse ano eu vou proporcionar momentos diferentes para os meus filhos. Isso. E aí passou o ano inteiro, os 365 dias, e a situação ou ficou igual ou às vezes ficou até pior. Como que a gente mensura tudo isso? Porque quando a gente fala sobre vida financeira, gente, os impactos são enormes. Não é só uma questão de ter dinheiro. É verdade. A gente está falando sobre saúde familiar, não é? Verdade, verdade. A questão financeira não envolve só dinheiro, né? Quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala de dinheiro. Né? O que é ser próspero? O que é ser próspero? Uma pessoa próspera é uma pessoa que é cercada de amigos. Uma pessoa próspera é uma pessoa que consegue colher bons frutos daquilo que ela fez. Uma pessoa próspera é alguém que consegue se relacionar com diferentes pessoas sem que seja impactada. Quando a gente se planeja no começo do ano para ganhar mais, para dar uma condição de vida melhor para os nossos filhos, e a gente chega no final do ano, a gente percebe que a gente não conseguiu, cabe aí uma reflexão. Então, a gente pode refletir, o que faltou em mim para que isso acontecesse? Será que eu não aproveitei as oportunidades? Ou será que as oportunidades não chegaram? Porque há momentos, Dani, que a oportunidade não chegou mesmo. Estava na minha mão de fato? Eu tinha controle sobre isso? É responsabilidade minha? O que é responsabilidade minha? Estudar. O que é responsabilidade minha é procurar entender um pouco mais sobre a minha área ou outras áreas para eu melhorar. Mas nem sempre a oportunidade vai chegar no momento em que você quer. Exatamente. E aí, digamos que essa promoção não veio ou essa grana que a pessoa queria ganhar um pouco mais não chegou. Então vamos olhar então para aquilo que você conseguiu fazer pelos seus filhos durante o ano. Talvez você não consiga comprar aquilo que você queria, que você vai gastar horrores, mas você consegue estar presente para os teus filhos. Queria muito chamar a atenção para isso, para que as famílias fiquem atentas a estarem presentes mesmo, né? Então, assim, existe a questão da gente querer comprar um presente, presentear o outro, receber o presente, mas também é importante a gente primeiro pensar o que aconteceu de fato para que isso não acontecesse comigo ou não desse certo, essa questão de ser promovida ou de ganhar um pouco mais. Às vezes a gente teve um insight lá no final do ano de como mudaríamos a nossa história. Mas digamos que chegou lá dia 31, dia 25 e nada disso aconteceu. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Primeiro é olhar para tudo que eu conquistei. Talvez não tenha sido financeiramente, mas talvez eu tenha tido mais autonomia, talvez eu tenha conquistado dentro do meu trabalho um pouco mais de espaço, eu tenha exercido a minha profissão com um pouquinho mais de maestria, eu de repente descobri que eu tenho outras funções e que eu posso fazer outras coisas. Olha quantas maneiras de ganho, olha quantos ganhos positivos nós temos, não precisa ser somente financeiro. Exatamente. Outro ponto que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, doutora, que eu tenho certeza que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós,
é a nossa relação com as redes sociais. Nesta época do ano, porque inevitavelmente, se nos 364 dias a gente já está acostumada, é claro, a se comparar, a ficar prestando atenção, olha, o fulano foi viajar, olha como a família do fulano é bonita, olha como eles estão felizes, olha que noite incrível que eles tiveram. É verdade. E muitas vezes isso contribui para a gente gerar mais melancolia na gente, mais tristeza, depressão. A dezembrite vem à tona, não é? Ela vem com força. Bate uma sensação de insuficiência. Eu tô te escutando aqui falar, tô pensando em quantas vezes a gente olha nas redes sociais de alguém e a gente acha que tá tudo bem na vida dessa pessoa. E nem sempre está. Nem passa pela cabeça que não esteja. Nem passa pela cabeça. Olha como ela emagreceu. Olha como ela... Olha que lugar lindo esse lugar que ela tá. Olha que família perfeita que ela tem. Exatamente. Então, todo mundo passa por isso, tá? Todo mundo já passou e passa por isso de olhar para o outro nas redes sociais e se comparar. E pensar, olha, minha vida podia estar diferente. Olha, eu poderia ter feito mais. Na verdade, primeiro, nós não sabemos o que acontece de fato na vida dessa pessoa. A gente tem uma ideia, porque ali o que aparece nas redes sociais nem sempre é a verdade. Muitas Na verdade, vezes eu acredito que todo mundo faça o melhor recorte da sua vida para postar. Eu acho que isso é praticamente unânime, né? Unânime. Então eu vou pegar o meu melhor momento. Não vou pegar um momento onde eu tô me sentindo destruída, insuficiente, rejeitada, entendeu? Empobrecida, né? Eu vou tentar pegar ali, captar o melhor. E eu vou configurar isso e transmitir isso para aquele espectador que tá me vendo. Mas nem sempre, de fato, de verdade, eu tô me sentindo assim. E aí, qual é a dica que eu dou? Primeiro, não se baseie no que você está vendo nas redes sociais. Tente viver a sua vida da melhor maneira possível. Esbarrando um pouco no que a gente falou financeiramente, você precisa entender que você fez o melhor que você pôde dentro das suas condições. Isso é importantíssimo. Então, eu não posso postar nas redes sociais o quanto eu estou esbanjando se a minha realidade não é essa. E muitas vezes, como você falou, a gente faz o melhor recorte. A gente pega a melhor foto, o melhor ângulo, a melhor praia. Ainda joga um filtro. Para ficar mais bonita, não é? E, na verdade, muitas vezes não é bem isso que está acontecendo. Então, é importante viver, eu falei, né, que a tristeza é importante. É importante viver os dias desafiadores também, não é? E parar de olhar para o outro, aprender a olhar para si mesmo, se reconstruir, ressignificar a tua história, olhar dentro das tuas condições, o que foi que você fez de bom? Sempre há algo de bom que nós fizemos. Sempre há algo de bom e esse momento de reflexão, ele é tão importante e tão necessário. Vou trazer aqui, gente, mais uma pergunta da nossa audiência. A pergunta é da Gildete Silvana, de Belo Horizonte. Gildete, seja muito bem-vinda à sua consulta nesse dia tão especial que estamos aqui fazendo companhia uns aos outros. Para mim, a maior dificuldade é pensar no próximo ano com otimismo. Cada ano que passa, eu fico pensando que viverei a mesma coisa de novo. Como mudar isso? Agora, no Natal, já estou assim e fico pensando como que eu vou estar na virada. Olha aí, já no Natal, né? Gildete, obrigada pela sua participação. Primeira coisa, nenhum ano é igual ao outro, tá? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Neste caso, parece-me que é alguém que já vem ultrapassando um tempo de tristeza extrema já há algum tempo e não está conseguindo mudar isso, que é o que a gente precisa olhar. Então, se os anos passam e eu continuo me sentindo triste, se eu mudo de um ano, de um ciclo para o outro e me vejo na mesma situação, tem algo errado. E aí, esse algo errado muitas vezes está em mim, né? Então, assim, uma coisa que é legal, que vale falar, a gente precisa aprender a perdoar a nossa própria história, sabe? A gente precisa fazer as pazes com o nosso passado. A gente precisa entender que algumas pessoas se foram, mas que outras virão. Eu preciso olhar para o outro ano com esperança, com a certeza de um ciclo diferente. Não significa que não haverão desafios e que não será um ano difícil. Muitas vezes, há situações em que durante 9 meses a gente passa por dificuldades, mas às vezes tem 3 meses de alegria.
E a que gente compensam pode olhar todos os 9 meses de os dificuldade. 9 meses de dificuldade. Porque dificuldade é crescimento também, não é, Total, doutora? amei isso, exatamente. A dificuldade faz parte do ser humano. Então, assim, nós estamos aqui para aprender. Todos os dias a gente aprende. Um dia a gente vai melhor, outro dia a gente não vai tão bem, mas todos os dias a gente está aprendendo. Quando eu olho para o outro ano, primeiro, eu não tenho que ficar me planejando e me projetando para daqui 6 meses. Tem que ser uma coisa mais um prazo mais curto. Mais alcançável. Mais isso, real, né? Mas eu tenho que fazer um exercício, uma reflexão a respeito de como eu posso mudar essa história. Ah, então de 2023 eu mudei para 2024 e ficou na mesma? E 2024 tá acabando, 2025 está chegando e eu me sinto a mesma? Opa! Peraí, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar essa história? Uma das coisas é olhar para a tua história, olhar para esses anos que passaram e o que você pode tirar de aprendizado desses anos. Ah, eu só posso tirar a tristeza. Não. Será que foi tudo tristeza? Será que não teve nenhum momento de alegria? E esses momentos de alegria, de que maneira que você aproveitou? Ah, eu nem aproveitei porque eu não percebi. Então é importante a gente prestar atenção àquilo que aconteceu conosco, de escrever no papel mesmo, sabe, Dani? Anotar de olhar bonitinho. E falar, olha, eu estava me sentindo triste, desamparada, rejeitada, mas peraí, teve um momento em que eu me senti feliz, eu me senti completa, eu me senti suficiente. Foi um pequeno momento, mas eu senti, fazer uma reflexão, porque a vida não é só de tristeza. E a gente não pode passar para o outro ano sem olhar para aquilo de bom que a gente passou no ano anterior e sem pensar que o outro ano pode ser diferente. Exatamente. Se você também está gostando aqui do nosso bate-papo, também está pegando várias dicas para conseguir fazer a sua reflexão e transformar aí o seu próximo ano em novos desafios e novas oportunidades, consulta o doutor volta já já. É um rápido intervalo, te espero. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta nesse 25 de dezembro, nessa data tão especial. Aproveita, é claro, para agradecer a sua companhia aqui junto comigo nessa tarde. E, gente, para você que chegou agora, estamos batendo um papo a respeito de dezembrite. Já ouviu falar nesse termo? É a famosa aí síndrome do final do ano. Ela não consta na literatura médica, mas ela faz parte de cada um de nós em menor ou maior grau. É aquela sensação que a gente sente, aquela melancolia, aquela ansiedade quando a gente pensa que o ano passou e que tantas coisas que a gente ficou de realizar, a gente não conseguiu e a gente não sabe muito bem como se entender, como fazer novas projeções, como fazer aí um momento de renovação e reflexão, é claro, para o próximo ano. É tudo isso a gente está aprendendo agora neste programa com a nossa psicóloga aqui presente. Lembrou de alguém a quem esse nosso tema vai interessar? Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Como eu sempre digo, informação boa, informação compartilhada. Não deixe de compartilhar com essa pessoa a quem esse nosso tema vai ser importante. Fora isso, te convido, é claro, a você participar trazendo o seu relato, trazendo, é claro, a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Esse é um programa, gente, que muitas vezes a gente precisa se expor, mas não queria, não tem muita coragem. Portanto, fique à vontade para mandar a sua mensagem de forma anônima. Apenas avise a nossa produção na sua mensagem, combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, na Rede Vizinha. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Dezembrite, como se preparar para 2025, já que para você o ano passou e você não realizou metade daquilo que você queria, já que você teve perdas e você não sabe como lidar com elas. Ou, se esse for o seu caso, esse é um novo ano, novas oportunidades e você não precisa nem se preparar. Basta aí, você só vai. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Para você que chegou agora, o bate-papo está acontecendo com a Ellen Tavares, psicóloga,
Mais uma vez é um prazer recebê-la aqui com a gente. Aproveito, é claro, para te agradecer, que o bate-papo tá incrível. Obrigada. Ellen, a gente tem aqui um quadro que de vez em quando a gente traz aqui no programa, que a gente se propõe a olhar melhor, a olhar com mais atenção para as notícias que surgem aqui no nosso dia a dia. E a gente vai então trazer mais um episódio, a gente se propõe a olhar para uma notícia que veio, que diz que os jornais, né, as revistas, as internet, redes sociais têm trazido o termo que chama doom scrolling, que se refere ao hábito de consumir compulsivamente conteúdos negativos, principalmente nas redes sociais, e que isso, saiu recentemente, pode causar danos irreversíveis ao nosso cérebro. Esse termo, só para a gente entender, ele ganhou popularidade na pandemia. Em 2020, ele foi inclusive reconhecido pelo dicionário de Oxford como uma das palavras do ano, doom scrolling. Mas hoje, anos depois, olha só, 4 anos depois, a gente percebe que essa tendência permanece e, é claro, com riscos para a nossa saúde física e mental. Quem vai trazer agora o seu olhar a respeito dessa notícia é a pesquisadora da psicologia positiva e especialista em ciência da felicidade, Chiles de Oliveira. Vamos juntos agora no Visão do Doutor. Gostaria de trazer aqui uma explicação para esse consumo exacerbado de notícias negativas. O nosso cérebro, ele tem um viés negativo, ou seja, ele tem uma tendência a ficar ligado, conectado muito mais às notícias negativas, e por isso que a gente fala que ele é velcro para as coisas negativas e é teflon para as coisas boas, ou seja, aquilo que é bom passa rápido e aquilo que é negativo eu fico grudado, eu fico ruminando. Então isso é um estado meio que natural da mente. Diante dessa informação, eu preciso entender que ficar ligado nessas notícias, informações negativas e ficar ruminando tudo isso dispara no meu sistema cortisol, que é o hormônio do estresse, e que o excesso, né, desse cortisol no meu sistema vai ocasionar doenças físicas e também, em alguns pontos, doenças mentais. Né? Então, se eu fico muito ligado nas coisas negativas, me gera uma tristeza, as perdas me geram já naturalmente uma tristeza, eu fico então ali ruminando toda essa tristeza, e isso pode me ocasionar um estado de depressão. Ou eu fico tão preocupado com o futuro que isso vai me ocasionar um estado de ansiedade. E na verdade, para a gente construir e cultivar uma saúde mental, nós precisamos focar no momento presente. Eu preciso fazer escolhas e me colocar como autorresponsável da minha vida. E eu posso fazer escolhas daquilo que eu consumo na TV, no rádio, na internet. Então, se eu sei que eu tenho um viés negativo para o consumo de notícias negativas e ruins para o meu sistema, eu faço uma escolha dos programas, da leitura, das músicas que eu quero consumir e nutrir a minha mente. Porque quanto mais coisas positivas ou saudáveis eu consumir, mais eu vou liberar neurotransmissores e hormônios do bem-estar, e assim eu cultivo uma saúde mental. E o oposto também vai acontecer. Então, é autorresponsabilidade o convite aqui para que você escolha consumir com moderação, inclusive a questão das redes sociais, mas se consumir, consuma coisas boas para sua mente e para sua emoção. E olha só que bacana, não é, doutora? O que ela trouxe para a gente a respeito dessa autorresponsabilidade, não é? Incrível. Daquilo que a gente absorve. Incrível, eu amei. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente assiste. Porque nós temos poder de escolha, né? Nós temos poder de escolha, então existe uma responsabilidade da minha parte quanto àquilo que eu vou olhar, até a vida do outro, eu preciso escolher se eu quero olhar ou não, se eu quero entrar naquilo ou não, né? Então, ela falou de coisas tão importantes. Uma coisa que eu acho que é importante e acrescentar um pouquinho é que quando nós estamos muito expostos
as telas, que ninguém fala isso pra gente, nós temos no cérebro algumas bainhas de mielina que são os neurônios. Isso é neurociência pura. Tá. Quando eu estou exposta muito tempo em telas, a tela seja de computador, seja da TV, seja do celular, smartphone, onde eu estiver olhando, e eu ficar viciada naquilo, essas bainhas, elas sofrem danos. E isso eu posso verificar em ressonância magnética. Agora, imagina quando eu estou exposta a más notícias. O dano que isso traz. Que isso não causa. O dano que isso traz. Então, eu não consigo liberar hormônios da felicidade, eu não consigo liberar dopamina, eu não consigo me sentir leve, eu tô sempre estressada, sempre estressada. Eu estou sempre preocupada com o futuro, que é o que a gente não quer. Exatamente. Então, se eu tenho neurotransmissores que não estão funcionando no meu organismo, ou eu tenho uma tendência a deprimir, que geralmente são há pessoas que têm uma tendência maior a ficarem mais deprimidas e outras que têm uma tendência maior a ficar ansiosas, preocupadas com o que vai vir. Então, perceber e olhar com cautela as coisas que você tem acesso, sabe? E como ela falou, eu acho incrível, é uma responsabilidade nossa. Eu acho que esse papel, quem tem que fazer somos nós, para cuidar da nossa saúde mental. É importantíssimo que a gente avalie aquilo de conteúdo que vai entrar na nossa mente, na nossa casa, para os nossos filhos. Eu acho que é importante a gente ouvir. Ela disse de música. Achei o máximo. Até a música porque que a gente ouve. Porque até a música interfere. Interfere naquilo que a gente sente no nosso dia a dia. Então, assim, o nosso cérebro ele não está alheio ao que está acontecendo. Nós temos neurotransmissores, hormônios que são liberados muitas vezes na hora de dormir. Então, eu falo sempre para as mulheres, eu dou aula de psicologia e eu falo muitas vezes, vamos ter tempo de sono e de descanso, longe de telas, longe de más notícias, longe de coisas que farão com que você tenha pesadelos à noite, para que você tenha uma saúde emocional e física adequada para o dia que você tem que enfrentar, né? E eu queria até pegar um gancho disso tudo que você está trazendo aqui pra gente, pro nosso bate-papo, para lembrar, para quem já é espectador aqui da HIT, já acompanha aqui a nossa programação, na época da pandemia, a gente foi extremamente bombardeado por diversas notícias. A gente contabilizava casos, contabilizava as mortes e tinha pessoas que, inclusive, tinham dificuldade de ligar a TV, né? Simplesmente deixavam de ligar a sua própria TV. E em meio a isso, o missionário R.R. Soares foi visionário, ele teve uma visão muito bacana, a ideia de criar um programa chamado SOS da Fé, onde se passou a contabilizar vidas, ele trouxe o placar da vida. Então, se contabilizava a quantidade de pessoas que tinham sim contraído a Covid-19, mas que através do tratamento e principalmente do tratamento espiritual estavam conseguindo retomar a vida. E isso daí foi maravilhoso. Eu aproveito, é claro, para trazer um gancho para quem nos assiste que já sabe. Aqui na HIT TV você tem acesso, gente, a uma programação de muita qualidade, muito bem pensada para te trazer informação e boas notícias para que o seu cérebro possa dar conta da sua saúde mental. Você pode deixar aqui a TV ligada na HIT o dia inteiro, deixar a criançada na sala também que não terá problemas. Agora, doutora, dando, é claro, continuidade para o nosso bate-papo, queria trazer, é claro, a importância da gente identificar, então, os nossos gatilhos e que tipo de reflexão. Vamos começar, então, a ensinar essas pessoas que estão junto comigo, é claro, tentando entender caminhos para pensar em 2025. O que a gente pode começar a pensar em termos de projeção? Primeira coisa é colocar no papel. Tá? É permitido. Então, as pesquisas que foram feitas, não foi no Brasil, foi fora do Brasil, foi feita uma pesquisa onde somente 8% das pessoas conseguem realizar tudo aquilo que ela escreveu ali nas resoluções. Gente, 8% é muito pouco. É muito pouco. Eu tenho aí um gancho, uma gama de pessoas que não conseguiu concretizar o que queria fazer. Então, a primeira coisa... mas algumas pessoas dizem, mas Ellen, então não tem sentido ficar escrevendo se eu não vou conseguir. Pelo contrário, é importante a gente se planejar. A palavra de ordem nesse tempo é planejamento. Planejamento, já gostei. Planejamento. E aí, primeira coisa... Você quer um futuro diferente? Você almeja um fechamento de ciclo e quer começar um outro, mas de maneira saudável, de maneira harmoniosa e equilibrada?
Vamos nos planejar. Quero fazer uma viagem para fora do país. Vamos nos planejar? Vamos ver qual é o recurso que eu tenho para isso. A gente se planeja para tanta coisa, não é? Para tanta coisa a gente se planeja. Para a gente chegar no trabalho, nós temos que ter um tempo de planejamento. Então, você sabe quanto tempo vai ficar no trânsito, se você já vai maquiado, vai se maquiar no trabalho. Então, o planejamento, neste momento, é o que mais importa. Em tudo, você vai ver como em tudo que a gente vai fazer. Uma coisa que é importante identificar. Se você tem dificuldade de planejar, não é uma pessoa muito organizada, coloque em planner, sabe? Todos os dias eu tenho uma tarefa específica para fazer, que isso funciona bastante. Então, mesmo que as pessoas achem que não conseguem realizar, o sentido da coisa todo está envolvido na gente escrever aquilo que a gente precisa fazer. Detalhe, que dá um gatilho grande quando a gente não realiza, é quando eu almejo algo que é impossível. Então, definir metas inalcançáveis significa frustração na certa. Frustração na certa, exatamente. Então, o que eu tenho que fazer? Pensar em coisas que são possíveis de fazer. Então, eu não vou ficar pensando numa coisa que eu sei que não vai dar. Então, assim, um exemplo clássico de fim de ano. Eu tinha planejado eliminar, sei lá, 30 quilos. Não eliminei, mas sabe o que eu fiz? Eu me matriculei, por exemplo, na academia. Então, eu não tô na academia porque eu não gosto. Uma coisa importante, fazer algo que goste. Então, muito se fala em fazer exercício. Já temos muitas obrigações, não é verdade? Não é verdade? E aí, imagina ficar fazendo um exercício que não goste. Então, assim, hoje nós estamos aprendendo cada dia mais com os nutricionistas, com os profissionais de educação física, que a gente tem que fazer musculação. Todos nós. Mas, além da musculação, eu tenho outras coisas. Eu tenho dança. Eu posso fazer, sei lá, uma aula de teatro que você gasta energia, entende? Você pode fazer um yoga, pilates. Existem outras coisas que podem liberar o hormônio do prazer também, além da musculação, que vão fazer com que você se sinta inteira e pronta. A gente precisa ter um corpo mais saudável. Depois do Covid, nós todos ficamos com sequelas, não só emocionais, mas físicas também. Exatamente. Então, primeira coisa, planejamento. Depois, entender que as suas metas precisam ser alcançáveis, nada inatingível. Então, assim, a gente não precisa começar um ano se esforçando para eliminar um monte de quilo, ou então sair ganhando muito, não. O que eu posso fazer para melhorar? Será que eu posso fazer uma pós-graduação para ganhar um pouco mais? Conseguir uma outra oportunidade de trabalho? Será que se eu começar... Não gosto de academia, mas e se eu começar a caminhar na rua com uma amiga? Exatamente, num parque. Num parque, porque isso é saúde mental. Tomar sol, gente, tomar sol, aprender a tomar sol, a se expor, para que a gente também libere outros hormônios e o nosso corpo funcione bem. Então, assim, outra coisa que é importante, além do planejamento, além de pensar em metas que são atingíveis, né, que a gente pode alcançar, pensar que você não precisa se basear na vida do outro. Então, você tem que olhar para a tua vida, dentro das tuas condições, o que você pode fazer? Sim. Dentro daquilo que está dentro da sua expectativa, o que você pode fazer? Né? Dentro daquilo que você conhece, da sua expertise, o que você pode fazer? Porque durante esse tempo, onde você vai estar ali dando o seu máximo, pode acontecer uma oportunidade incrível. E aí você se depara com um desafio super interessante que você não estava nem esperando. Então é importante a gente olhar para o futuro com esperança, com planejamento, com metas que são alcançáveis, olhar para a nossa saúde física e mental. Então, eu não posso mais ter essa vida sedentária. Após Covid-19, o nosso organismo mudou muito. Toda hora a imunidade do povo cai. Prestar atenção na alimentação. E aí eu nem estou falando de dieta, eu estou falando de uma alimentação balanceada. De qualidade de vida mesmo. Qualidade porque tudo começa de vida. pela alimentação também. Pela alimentação, entende? Então, se a pessoa conseguir emplacar aí essas 5 metas pequenas, esses 5 objetivos, ela já vai conseguir bastante coisa. Queria entender a importância e o que significa se perdoar num contexto como esse. Ai, que lindo! Gente, a gente aprende muito na terapia, né? Da outra vez que eu vim, eu falei que quando a gente faz terapia, a gente tem um encontro com a nossa história, né? Eu sempre digo isso, que fazer terapia é você fazer as pazes com a sua própria história. Mas digamos que tenhamos telespectadores que não façam terapia. O que a gente se perdoar? Primeiro é entender que algumas coisas não estão no seu controle. Então, tem coisa que aconteceu e que você não pôde fazer. Você não
pôde, você não teve condições, você não teve recursos. O indivíduo precisa compreender que quando ele aprende a se perdoar e a perdoar a própria história, ele começa a deixar alguns pesos pelo caminho. Então, quando eu entendo que algo aconteceu na minha vida e eu não me perdoei, eu magoei alguém, primeira coisa, se for possível, se reconcilie com esse alguém. Você não precisa arrastar esse problema para o outro ano. Então, assim, quando eu falo de perdão, eu não falo de um sentimento. Dani, a pessoa ela não acorda de manhã e ela decide perdoar tudo e todos e não decide se perdoar. É uma atitude. Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou perdoar a minha história. Eu vou perdoar o que aconteceu comigo de ruim. Eu vou perdoar aquela pessoa que no Covid me deixou e partiu e nunca mais voltou. Eu vou perdoar, inclusive, tudo aquilo que envolve o meu luto. Que quando a gente perde alguém, eu dou aula de luto, eu sempre digo que a gente acha que o luto é só quando alguém morre, né? O luto são muitas coisas. Existem muitos lutos em vida. Lindo, né? Muitos lutos em vida. Então, às vezes alguém perde um cachorrinho, às vezes um relacionamento, às vezes a gente perde um trabalho, às vezes a gente perde, sim, um ente querido, às vezes a gente muda de um lugar para o outro. Tudo isso é luto. Tudo isso a gente precisa aprender a ressignificar. Quando eu olho para minha história e olho que eu tive perdas, mas que eu também tive ganhos, que eu tive, sim, dificuldades, desafios, mas que eu conquistei algumas coisas, que foi difícil, talvez, ter passado por situações como no Covid, que foi uma situação que eu acho que foi muito difícil aqui no Brasil, mas eu olho para minha história e reconheço que eu fiz tudo aquilo que eu podia naquele momento, aí sim eu entro na história do ressignificar, que é construir uma nova história baseado naquilo que eu vivi. Então é importantíssimo, não dá pra gente mudar para 2025 sem criar esse vínculo conosco, entende? Sem perdoar o que precisa ser perdoado, sem reconhecer coisas que a gente fez de bom. De olhar para aquilo que, eu não consegui fazer determinadas coisas. Tá bom, então não vamos olhar para aquilo que você não conseguiu? Vamos olhar e fazer uma lista aqui das coisas que você fez. Olha quanta coisa você fez. Olha como a tua história merece perdão, entende? Exatamente. Vamos conferir, doutor, o resultado da nossa enquete? Vamos. Enquete na nossa tela. Dezembrite, como se preparar para 2025? Foi essa pergunta que colocamos lá nas nossas redes sociais para os nossos seguidores. E a alternativa que venceu com 60% dos votos. O ano passou e eu não realizei metade do que eu queria. Verdade. 27% tive perdas e não sei como lidar com elas, não sei como passar para 2025 com essas perdas. E 13%, um novo ano, novas oportunidades, não preciso me preparar. Gostaria das suas considerações, é claro, a respeito do resultado dessa nossa enquete, dicas para a gente ajudar a nossa audiência. O ano passou e eu não fiz metade. Vamos fazer uma lista. Vamos ver mesmo se a gente É aquela não fez. história de colocar no papelzinho. Vamos colocar no papel, vamos olhar. Na terapia a gente faz muito isso de olhar, né? Então, quando nós estamos em terapia, o analista, ele faz você ter uma reflexão a respeito daquilo que você disse que você realmente não tem ou que você não fez. Não, peraí, vamos olhar para isso mesmo? Será mesmo que você não fez metade do que você queria? Talvez as metas que você tem estipulado foram altas demais. Talvez a expectativa que você colocou realmente não tinha como atingir. Mas então vamos olhar para as que você atingiu. Será mesmo que não foi feito nada? Muitas pessoas, pelo menos 80% da população termina o ano achando que não construiu, que não fez, que não tem esperança. E aí eu quero dizer que se você for olhar atentamente para tudo que aconteceu esse ano, que foram 365 dias, você construiu bastante coisa assim. Talvez não seja tudo aquilo que você queria. Talvez não seja aquilo que você tem estipulado ali na sua meta, mas essa meta foi justa? E foi justa para você, exato. Você colocou isso, mas você contava somente com você ou contava com outros, né? Será que você percebe que há coisas que são difíceis de alcançar mesmo e que talvez precise de um certo tempo?
não é? Será que o fato de você não ter conseguido ganhar o dinheiro que você queria, ter o ganho financeiro, né, que você gostaria, ou se você não se relacionou da maneira que você gostaria, ou não casou, não é? Ou você achava que ia ficar noiva e não ficou... Será que depende só de você isso? O quanto de responsabilidade minha tem para que isso aconteça, né? Então, é olhar para aquilo que a gente acha que a gente não fez, que acha que a gente não realizou, mas pensar, uau, eu realizei sim. Olha quanta coisa eu fiz, olha quanta coisa eu realizei. Muito bacana. Doutora, eu queria muito agradecer sua participação aqui com a gente nesse dia tão especial, nesse dia de Natal. Te dá, é claro, a oportunidade para você falar com os nossos telespectadores, trazer a sua mensagem nesse dia tão especial para todos nós. Tão especial. O Natal é uma data maravilhosa, festiva, vai além da parte comercial que as pessoas falam. O Natal, ele é de fato um evento, um advento, onde pessoas, famílias, amigos, amigos da fé, se reúnem em prol de algo importante, né? A gente celebra o nascimento de Jesus, nós não sabemos a data exata que Jesus nasceu, mas nós sabemos que nós celebramos o nascimento de Jesus no Natal. Eu particularmente sou viciada em Natal, eu amo Natal, eu amo pensar que eu estou atravessando um novo ciclo, que eu tive mais um ano e que o outro ano me espera, não é? A minha mensagem é de esperança, de amor, de futuro, de olhar para a tua história e entender que você pode fazer muito mais do que você fez hoje, mas que principalmente você se respeite e passe a se amar. Muitas vezes nós não deixamos o outro amar a gente porque a gente não se ama. E aí nesse Natal eu queria muito dizer que se você em algum momento não se sentiu amado, saiba que você é amado sim. E que você pode amar o outro, você pode se permitir, se autorizar a ser amado e amar. Ai, que lindo, lindas palavras. Aproveito, é claro, para desejar para você um Feliz Natal. Esse é o primeiro Natal que nós passamos juntinhos. Espero, é claro, que você tenha gostado, que você tenha aproveitado aqui as dicas, porque nós aqui estamos comprometidos a ressignificar nosso 2025. Combinado? Feliz Natal para você, muito obrigada pela sua companhia. Até mais!